Olá amigos, meu nome é Camila e estou mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje refletiremos um pouco a respeito da auto-obsessão. A doutrina espírita nos trouxe grandes instrumentos de reflexão, melhorias íntimas, mostrando-nos os equívocos que cometemos e nos auxiliando na construção de uma estrada mais consciente e estruturada para alcançarmos nosso progresso interior. Somos frutos de nossas escolhas e nossas experiências. Nessas caminhadas, caímos e nos levantamos, sempre em busca de um progresso, para nós mesmos nos parece distante, mas será alcançado por todos num determinado momento. Uns mais rapidamente, enquanto outros demandarão mais tempo, mas todos nós vamos encontrar. O Espiritismo nos trouxe informações preciosas da vida e da existência de um mundo depois da morte física. Mostrou-nos ainda que a morte não existe e que estamos nesse mundo e no outro, num grande processo evolutivo, e essa evolução ela não dá saltos, ela é progressiva. Quando deixamos o mundo material, não nos tornamos melhores e mais conscientes. Alguns espíritos mais conscientes e maduros até conseguem enxergar mais nitidamente, mas a grande maioria dos indivíduos mourejam na obscuridade e na ignorância. A doutrina dos espíritos nos revelou ainda a existência de obsessores e perseguidores espirituais, entidades que muitas vezes se deixam dominar por rancores e ressentimentos, cultivando sentimentos inferiores e deixando-se transformar em ódio. Diante desses sentimentos, muitas entidades perseguem outros irmãos, buscando vinganças e revanches, deixando que esses sentimentos menores o transformem em vingadores dominados pela maldade. As lições codificadas por Allan Kardec, que se manifestaram através do Livro dos Espíritos, foram importantes para elucidar as questões de algumas obscuras pouco esclarecidas pelas religiões da época. A doutrina espírita nos mostra que as entidades, o perseguidor e perseguido, são na verdade indivíduos que possuem vínculos sólidos e antigos. Esses vínculos têm suas origens em experiências anteriores. Muitos deles estão interligados há muitos anos, décadas ou até mesmo séculos. A nova profilaxia estava centrada na conversa e no esclarecimento do obsessor. Muitos deles não são maus ou violentos, apenas estão dominados pela constante de vingança. Esta visão acaba com a ideia de que nessa relação existem mocinhos e bandidos. A doutrina espírita nos mostra que somos todos culpados por erros cometidos anteriormente. O obsessor que hoje se coloca vítima pode ter sido em outra oportunidade o grande algoz, o responsável pelo crime ou pelos deslizes cometidos. Mesmo assim, esse espírito prefere cobrar de outros e assumir suas responsabilidades de equívocos anteriores. A doutrina espírita nos mostra também claramente que não existem vítimas. Por mais que nos emocionemos com as dores e as dificuldades dos outros indivíduos, todos somos algozes, todos cometemos erros e equívocos variados e devemos responder por essas nossas atitudes. Dentre os vários tipos de obsessão, destacamos a auto-obsessão, que acontecem aos milhares na sociedade. Todos passamos por situações parecidas. Quantas vezes nós ficamos remoendo coisas antigas, pensamentos e situações vividas há muitos anos, situações em que nos trouxeram momentos de prazer e alegria, mas que já ficaram para trás e deveriam ter sido superadas. Se continuarmos a remoer essa situação, é porque alguma coisa ficou mal resolvida na nossa história. Remoer essa situação apenas nos fará mal
e tende a gerar graves desequilíbrios interiores, gerando constrangimento e ressentimento. Quando falamos e refletimos sobre autoobsessão, estamos desviando o olhar do obsessor exterior e concentrando no indivíduo interior, sendo o indivíduo o grande obsessor de si mesmo, aquele que precisa urgentemente compreender seus ingredientes, tais quais culpa, remorso, causas diversas, a fim que possa superar o problema, superando os momentos difíceis e construindo cenários e perspectivas mais saudáveis. A culpa e os remorsos podem gerar nos indivíduos graves desajustes e que, quando não são resolvidos por completo, podem ocasionar graves desequilíbrios emocionais e espirituais, levando muitos indivíduos a uma autoobsessão que pode gerar uma sabotagem completa, criando ressentimentos, rancores e mágoas intermináveis. Muitas pessoas viveram relacionamentos intensos, marcados por uma paixão alucinante. Essa situação ainda não foi superada para um dos envolvidos, e esse a remove da consciência. Revive uma situação que há muito não existe. Faz planos e inventa situações não vividas, mas imaginadas, e com isso a sua mente e seu pensamento plasmam imagens e prazeres constantes. O resultado imediato dessa situação é que o indivíduo cria um processo obsessivo e o cultiva no cotidiano, gerando graves desequilíbrios que podem levá-lo à loucura e à insanidade, com graves constrangimentos para o espírito imortal. A autoobsessão é um fenômeno muito mais comum do que as pessoas imaginam. Na contemporaneidade, muitos indivíduos sonham com situações que dificilmente se tornarão uma realidade no futuro próximo. Muitos se veem em situações de desfrute financeiro e material, muitos além de suas posses, e esses pensamentos crescem e começam a crescer e sair do controle dos indivíduos. Podem se tornar fontes de graves desajustes emocionais, levando a terapias em clínicas de psicologia ou, em casos mais intensos, em clínicas psiquiátricas. Os seres humanos têm sido orientados desde os tenros anos de vida a olhar para o ambiente externo. Crescemos e nos desenvolvemos, iniciando nossas atividades profissionais, nos relacionamentos, e depois casamos, constituímos família, e nos envolvemos tão intensamente com atividades do cotidiano que nos esquecemos de olhar para o nosso íntimo. Diante disso, não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos. Nossos desejos e vontades muitas vezes estão descontrolados, e quando paramos para refletir, estamos envolvidos em uma teia de desequilíbrio que pouco sabemos como lidar e compreender. Diante disso, faz-se fundamental seguirmos a máxima de Sócrates, quando disse: conhece-te a si mesmo. Acrescentando ainda que numa sociedade marcada pela concorrência crescente entre os agentes econômicos, onde as pessoas se entregam cada vez mais ao trabalho profissional e à sobrevivência material, deixando de lado valores mais íntimos, sentimentos internos e emoções mais aceleradas, acreditando que essas dores e sentimentos internos serão preenchidos com bens e valores materiais. Lê do engano desses indivíduos e desta sociedade que observa atônita o crescimento acelerado no suicídio, na depressão, na ansiedade e nos transtornos emocionais e espirituais. Sem se conhecer, sem refletir sobre seu papel no mundo e sem buscar um equilíbrio emocional e espiritual, o indivíduo tende a se deixar levar por vontades e desejos hedonistas, prazeres imediatos e gozos abundantes. Nesta trilha, os prazeres materiais são imensos, mas os vazios existenciais criados pela ausência de uma espiritualização são cada vez maiores, deixando um grande ato nos valores do indivíduo. O tema obsessão sempre esteve na berlinda na literatura espírita. Muitas são as obras que analisam a temática e nos trazem grandes ensinamentos sobre a questão tão complexa e empolgante. O tema autoobsessão, embora fundamental, ainda é estudado com menor ênfase,
Alguns autores de destaque, como Ivone do Amaral Pereira e André Luiz, além de obras relevantes de Sueli Caldas Schubert e Divaldo Pereira Franco, refletiram fortemente sobre a autoobsessão, nos trazendo importantes contribuições para a sociedade e desnudando um tema que está presente muito fortemente no cotidiano das pessoas, gerando graves constrangimentos individuais e traumas generalizados para todos os entes queridos e familiares. Quando nos trabalhos mediúnicos nos deparamos com a obsessão e temos a oportunidade de conversar com o obsessor, encontramos dramas e histórias marcadas por ressentimentos e angústias constantes. Nessa situação, encontramos situação que remeterá a outras encarnações que estão vivas na mente do espírito, ora agressor, ora vítima. Ao analisarmos os casos de autoobsessão, percebemos a ausência de agentes exteriores. Todo o processo acontece intimamente. O obsessor é a mesma pessoa do obsediado. Nesses casos, as soluções são deveras complexas e muitas vezes demoradas. Isto porque envolve dramas da alma, conflitos internos e profundas dores que perpassam a encarnação presente e têm suas raízes na parte mais íntima do ser humano. Se encontram nas profundezas, num local onde o adentrar só é permitido àquele que, além de conhecer a senha e possuir as chaves, seja dotado de sentimentos nobres, puros e mais conscientes. A reflexão íntima e a oração são fundamentais, mas a reforma íntima e a atitude no bem fazem a diferença e auxiliam no crescimento e na consolidação do processo e no rechaço de pensamentos negativos e sentimentos inferiores. Muitas pessoas buscam informações sobre que foram em reencarnações anteriores, se assustam quando ficam sabendo e muitas delas se desesperam, criam situações negativas e altamente perturbadoras. O medo dos erros cometidos no passado gera no indivíduo grande desesperança com relação ao futuro. Preocupações inexistentes podem aparecer depois de descobertas de um equívoco em vidas anteriores. Sem equilíbrio e consciência desenvolvidos, a descoberta pode gerar graves transtornos e autoobsessão. Somos todos marcados por graves desequilíbrios. Os erros anteriores não podem ser reparados, mas as melhoras individuais devem ser construídas no futuro, e isso só será possível com trabalho, oração e muita disciplina. Com essas 3 atitudes, nenhuma obsessão ou autoobsessão se perpetuará por muito tempo. Eu agradeço a todos que ouviram essa reflexão até o final. Que possamos, munidos da fé raciocinada, disciplina e amor a nós e ao nosso próximo, vencemos com perseverança as lutas que somos expostos dia a dia. Muito obrigada e até a próxima.